Em nome de Jesus, nós nos despojamos agora, Pai, de nós mesmos, dos nossos sentimentos. Nós nos despojamos, ó Pai, do nosso próprio entendimento, para que a Tua palavra, Pai, venha tomar conta do nosso interior. Fala, meu Deus, ministra em nome de Jesus. Oramos aqui, ó Deus, essa noite, para que a Tua palavra alcance um coração sedento, trazendo libertação, cura, renovação, fortalecimento sobre o nosso interior mais uma vez. Amamos a Tua presença, Espírito Santo, por isso nós te damos liberdade. Vem, Senhor, vem sobre nós, sobre esse lugar, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar, meus queridos. Mais uma vez diante do Senhor. E agora quero então ministrar ao teu coração uma reflexão sobre esse tema, palavras de fé. Estamos no nosso culto da fé e eu quero fazer menção de um texto bem conhecido da palavra do Senhor, na ocasião, o milagre onde Jesus ressuscita Lázaro. E eu quero fazer aqui uma breve análise, junto com vocês, algo prático, das palavras de Jesus na ocasião, naquilo que Jesus falou, como Jesus falou, por que falou, o ambiente que Jesus gerou através dessas palavras. É sobre isso então que nós vamos meditar aqui nessa noite. Jesus então, ele está sempre disposto a nos ensinar a falar através da fé. Muitas vezes nós esperamos que as coisas aconteçam, esperamos que ambientes mudam, mas sequer falamos uma palavra que diz respeito a isso, à mudança, ao entendimento daquilo que queremos, daquilo que buscamos. O pessimismo, muitas vezes que a gente carrega, ele muitas vezes afeta a nossa fé. É importante dizer que uma pessoa pessimista ou uma pessoa otimista não significa alguém cheia de fé. Mas muitas vezes o fato de eu não crer em absolutamente nada faz com que as minhas palavras tornem o ambiente menos propício para milagres. E nós vamos ver através da vida de Jesus, não só da vida, e principalmente agora da palavra, das palavras de Jesus nessa ocasião. Você lembra lá em João capítulo 11, você vai abrir sua Bíblia aí, nós não vamos ler o capítulo inteiro, eu vou separar alguns poucos versículos para que a gente possa focar nas palavras de Jesus, mas começando então, os versos 3 até o verso 6 do capítulo 11 de João, que diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. A notícia veio, a notícia que muda o ambiente, a notícia que podemos dizer a má notícia, ou aquilo que eu não gostaria de ouvir, chegou. O momento chegou. E o que é que eu falo diante da má notícia? Quais são as minhas palavras diante dela? Nós ouvimos aqui, vemos toda a ocasião, e nós aprendemos com Jesus já no verso 4. Ele diz assim: essa doença não acabará em morte. Jesus já começa então estabelecendo um pilar para que aquele ambiente fosse alterado. De má notícia, algo perdido, para algo possível. Algo totalmente diferente do que o mensageiro veio trazer. Você já viu aquela ilustração? A gente sempre fala aqui, às vezes falando dos profetas, O profeta vai falar com o rei e ele dá uma notícia para o rei. O rei, ao invés de ficar bravo consigo mesmo,
Com as suas próprias atitudes, ele fica bravo com o mensageiro, fica bravo com o profeta. Não. Às vezes nós recebemos má notícia e olhamos para quem as deu, para quem trouxe a notícia. Não. Eu preciso olhar para que pilar nós estamos estabelecendo sobre esse ambiente. Vamos deixar a má notícia ser construída? Ou vamos fazer como Jesus? Isso não vai acontecer. Ele começa então a alterar. Ele começa então a falar pela fé. E falar pela fé, basicamente, dar glórias a Deus. Porque ele começa a dizer, não é só não vai acontecer, não é só não vai acabar em morte, é para a glória de Deus, ele diz. Falar pela fé, meu irmão, minha irmã, é apontar para Deus, as suas palavras apontando para Deus a todo momento. Não tem nada a ver comigo. As pessoas vão olhar para você e vão falar, mas você está louco, está claro que ele já morreu. Mas você está sempre apontando para Deus, mas realmente não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que ele vai fazer. Isso é alterar o ambiente. E aí o texto, verso 6, diz que ainda assim, Jesus fica mais 2 dias naquele lugar. O que Jesus demonstra é que o ambiente de fé, ele também é um ambiente equilibrado. Muitas vezes a má notícia gera dentro de mim, dentro de nós, um senso de urgência. Eu preciso resolver. Olha a notícia, eu preciso dar um jeito. Olha o que eu fiquei sabendo, nós precisamos resolver. Gente, urgência na terra não necessariamente significa urgência no céu. Na terra parecia ser algo urgente. Para Jesus, dá para esperar. Dá para segurar mais 2 dias. Guarda bem isso. Tem hora que as minhas urgências não necessariamente são as urgências de Deus. Tem hora que eu quero resolver uma coisa logo e Deus está falando, tem outra coisa mais importante para ser resolvida. Cuidado com a sua urgência. Cuidado com aquilo que você está colocando. Não, isso é prioridade. E Deus está dizendo, será que essa é a prioridade mesmo? Nós estamos aqui no começo do texto. Quantas pessoas ainda ouviriam Jesus falar, não gente, não morreu? Quantas pessoas ainda olhariam para Jesus e falar, mas de onde vem a fé desse homem? Já está morto. Deus está dizendo, calma, tem muita gente para você trombar ainda, para você dizer para elas que eu sou o Deus do impossível. Urgência na terra nem sempre é do céu. A situação então piora. Vá comigo no verso 14, que diz assim, Jesus explicando para os discípulos, por isso lhes disse claramente, Lázaro morreu. Lázaro morreu, no verso 14. Nós estamos falando, gente, de algo que entrando em conflito. No versículo 3 que nós lemos, Lázaro estava doente, era a notícia. No versículo 14, Lázaro está morto. A notícia piorou, ela não melhorou, ela piorou. A primeira notícia era que Lázaro está doente. Já a notícia aumentada, ou talvez a notícia mais verdadeira, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Só que você não vê em nenhum momento Jesus abalando a fé. A notícia pode mudar, mas a fé precisa continuar. A situação pode piorar, mas a fé diz, continua crendo. Continua crendo. Até o último minuto, continue crendo. Meu Deus. No verso 16, diz assim, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. O medo dos discípulos aqui é que quando Jesus então decide ir até Lázaro, morto, no caso morto, era que Jesus então fosse apedrejado, porque Jesus já havia fugido da região, por conta de ser quem ele era, de falar o que falava, de afrontar muitas vezes, ou trazer algo de confronto, melhor dizendo, para os fariseus daquela época. O medo era então que vamos com Jesus e vamos morrer com ele agora. Além de Lázaro, vamos morrer a gente também.
Era isso que Tomé estava dizendo. Podia ser Tomé, né, gente? Podia ser outro, né? Podia ser ele. O que nós aprendemos aqui? Falar pela fé, criar um ambiente de fé, vai atrair para o seu lado os incrédulos. É como se você tirasse o açúcar de dentro do pote e largasse ele em qualquer lugar que você quiser. Você vai chamar quem? As formigas. É isso, gente. O ambiente de fé, quando ele é criado, ele é como se fosse um imã para os incrédulos. Os incrédulos vão aparecer. Por quê? Tomé não era só ele. Daqui a pouco ele começa a falar para todo mundo: aí, gente, vamos morrer todo mundo, tá vendo? Jesus criando o ambiente de fé, não, vai acontecer, vai dar certo. Presta atenção, a incredulidade pode até ser um ambiente em que você frequenta. Pode ser um ambiente incrédulo, presta atenção, mas nunca poderá ser a nossa linguagem. Eles podem ser incrédulos, mas eu vou continuar falando pela fé. Vou ser taxado de louco, vou ser taxado de doido, vou ser taxado de um monte de apelido. Por quê? Porque, gente, falar pela fé vai atrair só incrédulo. Dificilmente, quando você falar pela fé, alguém vai dizer assim: é isso aí, irmão, estou contigo. É isso mesmo, Deus é poderoso. Até dentro da igreja, irmão. Até dentro da igreja. Deus vai dar vitória. O irmão lá dentro dele fala: esse caso aí, sei não, já vi. E você crendo, né? Deus vai dar vitória. Aí a pessoa até solta uma frasezinha para não ficar chato, né? É assim mesmo, né? Deus sabe de tudo, né, irmão? Deus sabe de tudo. Atrai incrédulos quando você começa a agir e falar pela fé. Crie um ambiente de fé e faça a prova. Faça a prova. No versículo 8, os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Olha aí, gente. Olha o ambiente de incredulidade. As pessoas vão se opor a todo custo e vão até dar conselho para você bem intencionado. Irmão, para com esse negócio aí. Eu sei que você ora, eu sei que você busca Deus, eu sei que você é uma pessoa de fé, mas está na cara que isso aí já era, irmão. Vou dar um conselho para você. Para de orar por isso, ora por outra coisa. Um conselho bem intencionado, gente. Eles vão se opor a todo custo. A todo custo vai ter gente se opondo à tua fé. Porque você está tentando criar o que Jesus está ensinando aqui. Eu preciso criar um ambiente de fé, eu preciso falar pela fé, e eu não posso arredar o pé disso. Vai ter gente que vai tentar, segundo, né, a sua sabedoria, e dizer assim: não é bem assim, irmão. Mantenha firme. É o que Jesus está fazendo. Vá comigo agora no verso 17. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Olha que interessante. Marta foi e Maria ficou. Uma coisa nós aprendemos aqui: não podemos deixar que as nossas ações precipitadas minem ou retirem a nossa fé. Não podemos deixar. Agir rápido nem sempre é agir com fé. Tem gente correndo aí, mas sem direção nenhuma. Tem gente que está doido, não, porque vamos fazer, porque vamos resolver. Calma, agir rápido nem sempre é agir com fé. Nós temos 2 tipos de pessoas aqui. Jesus chegou, uma foi rapidinho para contra ele, a outra ficou. Nós sabemos o desfecho da história, né, gente? Coloque a sua dor nos pés corretos. Se tem algo que dói em você, que muitas vezes tenta tirar a tua fé,
Se for o caso, faça como ela. Corra, mas na direção correta. Vá até Jesus. Seja sincero, mas seja sincero com Ele. Porque se você for sincero, talvez com algum outro discípulo, ele dificilmente vai te dar essa força. Ela foi até os pés corretos. Aí no verso 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, e ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. O que nós vemos aqui é que ela de fato poderia ter sido repreendida por Jesus, mas ela foi sincera. Ela chega e já fez uma pergunta: onde o senhor estava? Onde o senhor estava, gente? O ambiente de fé, ele só é criado com palavra de fé. Essa pergunta, ela é de fato a representação da incredulidade total. Deus, agora já era. Agora não dá mais, eu vou orar por outra coisa, porque isso aí já foi, né? Quem disse? Se para Lázaro que estava morto, quanto mais qualquer outra situação nas nossas vidas, gente. Deu certo para ele, por que não vai dar? Ela foi sincera. Começa então com a incredulidade. O começo de uma revolta, que na verdade foi o início de uma cura também, ao mesmo tempo. Engraçado que Jesus, no verso 23, ele continua falando pela fé, né? Ele insiste com ela: o seu irmão vai ressuscitar. É isso que Jesus está nos ensinando. Ao longo de toda a história, ele está sempre dizendo: vai ressuscitar, e gente dizendo: está morto. Ele dizendo: não, mas vai ressuscitar, mas está morto. Ele explicando, tem que explicar para eles. É criar um ambiente de fé, muitas vezes, cansa, gente. Cansa. Eu estou dizendo que vai dar certo. Será? Mas quanto tempo você está nisso aí? Mas quanto tempo você está investindo nisso? Mas quanto tempo você está nessa? Continua firme, irmão. Como Jesus, Ele vai ressuscitar. Aguenta que Ele vai ressuscitar. Aí no verso 32, um pouco mais para frente, nós vamos ver um paradoxo aqui. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O interessante aqui é que tanto Marta quanto Maria falaram a mesma coisa para Jesus. Só uma diferença. Uma disse bem de pé, altiva: onde o senhor estava? E a outra, prostrada: Senhor, estou me rendendo aqui mais uma vez. Basicamente o que ela estava dizendo era que: Senhor, para mim não tem mais jeito, mas ainda assim eu vou continuar com o Senhor. Eu estou me prostrando porque, mesmo a situação não tendo mais jeito, eu sei que eu não tenho mais jeito sem o Senhor. E ela então cita a mesma frase, prostrada aos pés de Jesus. E a gente vê que Jesus, Ele é capaz de ouvir, Deus é capaz de ouvir. Entenda, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Deus controla todas as coisas, Deus ouve tudo, Deus está em todos os lugares. Só que tem uma coisa que move o coração de Deus: atitude. A atitude. Ele é capaz de ouvir muito, 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 Ele ouve demais. Ele é capaz de ouvir a tua oração, Ele é capaz de ouvir o teu clamor, Ele é capaz de ouvir o teu pensamento.
Mas tem uma coisa que move, que mexe com o coração dele, é a atitude. Pode pesquisar os milagres de Jesus. As pessoas chegavam aos pés dele, se colocavam e diziam: Senhor, para mim não tem mais jeito. Prostrando diante do Senhor, nada de altivez, nada de superioridade, reconhecendo quem Ele é. Senhor, se o Senhor fizer, eu estou prostrado. Senhor, se o Senhor não fizer, eu continuo prostrado. Porque uma delas é assim, né? O Senhor não fez, então estou de pé. O Senhor não fez, então estou aqui. Outra, igualzinho. O Senhor não fez, mas eu continuo prostrado aqui, ó. É uma diferença brutal, onde uma faz mostrando a altivez do ser humano, e a outra faz a mesma coisa, mostrando a humilhação diante do Senhor. E aí, meus irmãos, nós chegamos no verso 35. Jesus, ele pergunta onde colocaram Lázaro, levam, né, Jesus até aquele túmulo. E no verso 35, que já foi considerado o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. O que nós entendemos aqui, tem muita coisa envolvida nessa frase, embora ela seja pequena, né, gente? Mas tem muita defesa teológica em cima disso. Tem gente que diz que Jesus era Deus e Jesus era só Deus. Então não tinha por que ele chorar, né, gente? Então, se Jesus era homem também, por isso que ele chorou. Então nós aqui já vemos que havia as duas naturezas dele tranquilamente dentro de Jesus. O próprio Jesus era 100% homem, 100% Deus. E como homem, Jesus chorou. Mas como pode, se ele mesmo iria ressuscitar? Mas é o homem, né, gente? O homem de ver o seu amigo morto. Uma coisa também, agora trazendo para o nosso contexto, tirando a defesa, né, da divindade aí de Jesus Cristo e da humanidade de Jesus Cristo ao mesmo tempo, trazendo aqui para o nosso contexto. Jesus, ele mostra que quando ele chora, ele deixa bem claro para mim e para você, porque ele está construindo um ambiente de fé. Mas como pode alguém construir um ambiente de fé chorar? Sendo que, se eu estou crendo que vai acontecer, né? Jesus mostra o seguinte, que muitas e muitas vezes a nossa fé, ela não será um remédio anestésico para as nossas emoções. Não é porque você é super cheio de fé que você não vai ter emoção. Não é porque você crê que Deus pode fazer tudo que você nunca vai chorar na vida. Não. A diferença é que o homem e a mulher cheio de fé, eles canalizam, eles direcionam as suas emoções. A fé muitas vezes vai nos ajudar a isso. Chora, irmão. Chora, irmã. Chora mesmo. Mas você está chorando diante de um Deus que é o Deus impossível. Canaliza essa emoção para Ele. Direciona essa emoção para Ele. A fé não vai tirar o choro, ela vai fazer com que o choro tenha um objetivo, um choro tenha algo a ser colhido lá na frente. Senão, não teríamos o texto, o célebre texto do Apocalipse que diz: e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se Ele vai enxugar, meu irmão, minha irmã, é porque eu vou viver a minha vida de fé, mas eu vou chorar. Eu vou continuar tendo sentimentos, mas eu vou aprender a canalizar, porque quando eu enxugar o meu rosto, quando eu me colocar em pé para o dia seguinte, para o momento seguinte, eu continue firme no Senhor, porque Ele está comigo. Como diz o texto de Ana, lá em Samuel, Ana levanta, enxuga seu rosto, nada tinha acontecido, mas ela estava certa daquilo que ia acontecer. Chorou bastante. Canalizou a sua fé para o plano de Deus. Guarde bem isso. O choro também de Jesus não significa que Ele tem menos poder. O choro de Jesus significa que Ele entende. Ele é capaz de sentir uma empatia por aquilo que nós sentimos.
O choro de Jesus, ele é capaz de olhar para aqueles que choravam verdadeiramente ali, a falta de Lázaro, a perda de Lázaro. Ele consegue entender aquilo que estava passando em cada um dos corações. Não é que ele não vai fazer, não é que ele não tem poder, não é apenas a resposta de Jesus ao momento, é também o abraço dele. É o abraço. É Jesus dizendo: eu sei o que está passando no seu coração. Literalmente eu sei. Oh Deus poderoso. Aí no verso 37. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Olha que interessante. Nós estamos criando um ambiente de fé, né, gente? Vai chegar um momento que você vai ter tanta fé, você vai estar crendo tanto, mesmo às vezes chorando, mesmo às vezes sentindo, mas você vai estar crendo tanto, que agora não vai vir só os incrédulos, agora virão as afrontas. Mas não era você? Primeiro é aquele irmão que talvez não quer demonstrar que ele não está crendo mais. Ele é educado, ele está bom, é isso aí, Deus é bom. Continua orando, tá bom, ok. Daqui a pouco um pouco mais forte: ô irmão, ora por outra coisa, né, e tal. Quando vê que isso não dá mais resultado, começa a vir a afronta. Presta atenção, eu já falei isso aqui, mas não custa nada repetir. Deus confronta pessoas. O confronto é parte do Evangelho, é parte da Bíblia. Confrontar é a intenção de Deus em mudar a pessoa. Quando a pessoa é confrontada, é porque ela está aprendendo, logo ela muda. O diabo afronta as pessoas. Afrontar é trazer vergonha. Afrontar é trazer a humilhação. Diabo afronta, Deus confronta. Chega um momento que o ambiente de fé foi criado. Você está tão animado, ainda que nada tenha acontecido, mas a afronta veio. Olha o que disseram para Jesus: mas espera aí, esse aí não é um homem que faz isso, faz aquilo? Não podia ter impedido essa morte? Agora já era, Jesus, não adianta o senhor vir agora. Ele morreu e o senhor não fez nada. É isso que estão dizendo para ele. Virão as afrontas. Mas a gente vê que Jesus, o texto só diz o seguinte na sequência: Jesus, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Jesus, triste com a situação, foi até o sepulcro. A afronta não foi capaz de mover 1 milímetro no plano de Deus. Nada. Se você ler o 37, que é o que eu li, o 38 diz: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Deu uma olhada na gruta, era uma pedra colocada na entrada. O que é que essa afronta fez com o plano de Deus? Nada. O problema é quando nós tomamos para nós. O problema é quando somos afrontados e damos o ouvido a isso. Para de dar ouvido à afronta de Satanás. O diabo está levantando situações e pessoas para minar a tua fé. Não mova nada, continua no objetivo. Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro, é isso que ele estava fazendo. O ambiente de fé foi criado desde quando ele estava lá com os discípulos. 2 dias antes, estava lá sendo criado, né? E aí nós vamos então para o verso 41, Jesus diz assim, o texto diz assim, né? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Olha que interessante, gente. Não pense, meu irmão, minha irmã, nenhum momento da sua vida que você pode fazer alguma coisa sem Ele. Olha o que Jesus nos ensina. Não há nada que nós possamos fazer se Deus não estiver conosco. Se Jesus fez o que fez, gente, quanto mais eu, essa pessoa. Olha o que Jesus faz. Obrigado porque o Senhor me ouviu. Uma vez, Jesus sendo perguntado: o que o Senhor veio fazer?
Eu vim nada mais, nada menos do que cumprir a vontade do meu Pai nessa terra. É isso que eu estou fazendo aqui. É por isso que eu vim. Ah, mas o senhor não veio para isso, para aquilo. Não, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Não pense, meu irmão, que nós podemos fazer alguma coisa sem Ele. A glória é sempre para Ele. O ambiente de fé é gerado, o ambiente de milagre é gerado para que no final a glória seja para Ele. Guarde bem isso, porque senão eu vou precisar começar o processo todo de novo. Tudo outra vez, volta no começo lá. Porque chegou aqui, virou autopromoção, chegou aqui, virou alguém que é o bom para oração, é o bom para impor as mãos, é porque o Senhor me ouve. Não, porque o Senhor fala comigo. Cuidado, cuidado. Aí no verso 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O engraçado é que na boca do povo, Lázaro já não chamava mais Lázaro. Na boca do povo, era morto. Não tinha mais nem nome. Se bobear, como diz o jargão, as conversas de esquina brasileira, era o presunto já tinha esfriado. Não tinha nem nome mais a pessoa. Não tinha mais nem nome. Já foi, já morreu, acabou. Agora nem de lembrar. Isso é o que todo mundo já estava na cabeça, não tem mais nem nome. O que nós temos agora é um morto. É isso que nós temos. E o que nós vemos aqui é Jesus mudar completamente a história. E veja que morto é uma marca. É uma marca, a pessoa foi colocada sobre ela morreu, então agora a marca dela, morto. Vai estar escrito na lápide dela, morreu. Essa é a marca dela. Está resolvido. E Jesus então não disse para ele, morto, ressuscita. Jesus não fala isso. Jesus chama ele pelo nome, Lázaro. Porque morto é uma marca, nome é uma identidade. Jesus vai então na identidade. Lázaro, eu sei quem você é. Você não é um morto. Há 3 dias atrás eu já sabia que você não era um morto. Estava todo mundo dizendo aí que você era um morto. A marca da sua vida era a morte. Não é mais. Lá atrás, gente, lembra-se disso. Meu irmão morreu. Jesus dizia, seu irmão está vivo. Lázaro morreu. Lázaro dorme. Não era isso que Jesus fazia? Guarde bem. Talvez hoje aqui Deus está chamando a vida aquilo que já tinha sido apelidado de morto por todo mundo, até mesmo por você. Já morreu. Eu confesso a vocês que áreas da vida pode acontecer isso. Comigo, por exemplo, a correria da vida, as coisas que a gente precisa fazer. E o Senhor, alguns dias, me fez lembrar de uma coisa que eu gostaria de fazer, que lá atrás já tinha pensado, estava muito animado com isso, mas eu acabei deixando de lado, porque muita coisa, não vai dar, Senhor, muitas tarefas, muita coisa para fazer, então não vai dar. Resumindo, isso tinha morrido. Desculpa, isso tinha morrido. E aí então, um dos meus devocionais, um momento com Deus, ele me fez lembrar disso de novo, e como se caísse na minha mente assim, o começo, tudo de novo, como se eu tivesse começado agora isso. E é isso que o Senhor faz. O que é que já morreu? O que é que dentro de nós já foi apelidado, já foi dada, a condição já foi dada? Presta atenção, a condição que muitas vezes nós damos é algo humano, e a gente apelida, porque isso aí já foi, isso aí já aconteceu, não dá mais. O que o Senhor restaura nas nossas vidas é a posição. Quando Ele chama Lázaro, Ele não está chamando só Lázaro, Ele está chamando o filho. Ele está posicionando Lázaro de novo.
que tinha já caído, que tinha morrido, que tinha acabado, se posicione novamente. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a fé, às vezes a gente foca só no milagre, mas a fé muitas vezes tem a ver com posicionamento também. Chamar as coisas, que é aquilo que Deus quer que chame pelo nome. Não mais abandonar aquilo que, isso aí não tem mais jeito, isso aí já foi o tempo. Peraí, o Senhor então traz um novo ciclo, que é o ciclo onde a pedra foi removida, que é o ciclo onde Ele chama, venha então. Porque um dos ciclos que nós criamos é colocar a pedra em cima de tal situação. Coloquei a pedra em cima, acabou. Isso acabou, isso está falando, eu estou tirando a pedra e estou chamando de volta, mas agora é pelo nome. Mas agora é pelo nome. Então, aquilo que talvez possa ter sido dado como morto na sua vida, seja que área for, qual situação você possa estar analisando isso. Essa é a noite do milagre, de ressuscitar aquilo que talvez você dizia, isso não vai acontecer mais, isso já era, isso morreu. Só que o Senhor nos mostra que tem um caminho para isso, criar um ambiente de milagre, um ambiente de fé, através das nossas palavras. Para que esse negócio, não dá mais, não vai acontecer mais. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Se você, dentro de você não crer, não é possível que crerão por você. Não é possível. Então, se bater aquela dúvida, bater aquele momento de tristeza, Senhor, o Senhor é o Deus impossível. Fala isso. Mesmo que você esteja com o coração apertado, Senhor, o Senhor é o Deus impossível. Aprenda com esses discípulos que andavam com Jesus. Fala, mas Senhor, Ele morreu. Eu tenho comigo que algumas vezes quando Jesus estava com os discípulos, Ele estava louco para que os discípulos dessem a resposta certa. Mas a maioria das vezes Ele respondia errado. A maioria das vezes. Uma vez que um discípulo respondeu certo, nós nunca esquecemos da resposta, porque foi quando ele respondeu certo. E você, Pedro? Quem você está dizendo que eu sou? Quando ele respondeu certo, nós lembramos do és o Cristo. Aí a gente lembra, né? Mas o resto, gente, mas Jesus, o Senhor vai morrer lá com ele. Ele dorme. Ele vai ser ressuscitado. Que tal a gente conseguir, ou lutar para isso, mudar o nosso vocabulário? Vamos criar um ambiente de fé? Para chegar lá na frente, você vai começar a perceber que muita coisa que você tinha dado como morto, o Senhor vai querer ressuscitar. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Oh Deus poderoso. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, com você agora, mas eu quero pedir que você que você não foque apenas na minha oração, mas que você faça a sua oração aqui, em nome de Jesus. Eu quero levar então você a orarmos juntos, e dar liberdade ao Espírito Santo, aquilo que Ele quer falar ao teu coração, aquilo que Ele quer trazer de volta, aquele ambiente de fé que precisa ser criado, talvez lá na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja o ambiente, o lugar. Oh meu Deus, Espírito Santo, nós te damos liberdade, em nome de Jesus, para que o Senhor haja e fala conosco aqui, ó Deus, nessa noite, nesse momento. Ouvimos a Tua palavra, mais uma vez aprendemos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. E nos levantamos, ó Deus, agora em oração, nos posicionando, ó Deus, nesse ambiente de fé, clamando o Espírito Santo para que o Senhor nos direcione nas palavras corretas, ó Deus, na atitude correta, Senhor, diante, ó Deus, um ambiente de incredulidade, de um ambiente, ó Deus, onde as pessoas não creem mais que as coisas podem acontecer. Mas nós nos levantamos agora com a fé que temos no Senhor, que é o Deus impossível, Pai. Estamos expostos
a mudar esse ambiente e consequentemente mudar, ó Deus, essa história. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Ah, meu Deus, ainda em tempo eu te peço, Espírito Santo, que aquilo que morreu, ó Deus, dentro de nós, eu oro, Senhor, para aquilo que o Senhor quer ressuscitar. Traz à mente, traz ao coração desse irmão, dessa irmã que está aqui hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, e nós te damos a liberdade, Espírito Santo. Fala com ele, fala com ela, que esse projeto era teu e que nós abandonamos, nós colocamos uma pedra, mas em nome de Jesus nós oramos por esses ambientes de fé sendo renovados, as palavras, ó Deus, mudando, e as palavras direcionando, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, aleluia. Senhor, são muitas as afrontas, Pai, são muitas as situações que o nosso adversário se levanta para minar a nossa fé. Em algumas, ó Deus, ele até conseguiu algum êxito, mas em nome de Jesus, nós limpamos a nossa mente agora, através da fé, Pai, e continuamos firmes no propósito, no objetivo, naquilo que o Senhor disse que faria, naquilo que o Senhor nos colocou neste mundo para fazer, em nome de Jesus. Oh, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Jesus. Dê liberdade ao Espírito Santo, ao seu coração, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Sim, ó Deus, fala conosco. Ó Deus, fala conosco, Senhor. A sua voz, quando aquela pedra removeu, pois em 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me chama nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh Deus, oh aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Faz tempo que eu vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh, aleluia. Mas ouviu a sua voz, a pedra removeu. Oh, Deus. Preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ah, Deus. Faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Oh Deus, Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me
ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Renove a minha fé, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Oh Deus, me faz um milagre, me chama nessa hora, me chama para fora, ressuscita. Estenda suas mãos. Pai amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença sobre nós, esse lugar. Obrigado, Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, eu oro e abençoo a vida de cada um que aqui está. A bênção sobre a casa, a família, o trabalho. A bênção, Senhor, sobre tudo aquilo, ó Deus, que eles decidirem, pensarem. Em nome de Jesus, dá sabedoria, Pai, dá discernimento, capacitação sobrenatural, poder do Senhor, prosperidade em todas as coisas, em nome de Jesus, Pai. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Em nome de